Olá mais uma vez aqui, que a graça do nosso Cristo ressuscitado possa estar aí reinando na sua vida, através de sabedoria e entendimento para você entender aí as escrituras como de fato elas são, tá bom? Lembrando, quero deixar bem claro aqui, que eu não sou pastor, porque pastor é um só, Cristo, o próprio Filho de Deus, disse: a ninguém chameis de mestre, tá? Porque mestre é apenas um, Cristo, e esse está ressuscitado, tá bom? Também não sou pregador, ok? Eu sou apenas um estudante das escrituras, tá? Eu procuro cumprir aquela fala do filho quando ele aqui esteve no mundo em carne: procurai nas escrituras, porque são elas que de mim testificam. Então, meus amados, eu procuro pesquisar as escrituras, estudar a Bíblia. Por quê? Porque para que eu não venha a ser levado por qualquer tipo de doutrina, tá bom? Hoje eu quero falar aqui a respeito de dízimos, tá? É uma coisa que muitas pessoas estão presas, tá bom? Muitas pessoas são enganadas, tá? E eu quero fazer um vídeo aqui rápido para que você tenha essa perfeita aí, esse perfeito entendimento, tá bom? Nas escrituras, tá? Que você venha ter esse perfeito conhecimento aí nas escrituras, tá bom? Primeiro, você tem que saber o que é dízimos, tá bom? O que é dízimo? Imediatamente você poderá imaginar que seja 10%, tá? Dos meus rendimentos, dos seus rendimentos para cofres de igreja. Mas será que Deus ainda exige que pratiquemos alguma ordenança da lei do Antigo Testamento? Tá bom, meus amados? Então, ou seja, testamento da qual foi instituída o dízimo, mesmo depois do sacrifício do Senhor Jesus para remir o homem do pecado. Vamos conhecer a verdade que envolve esse mito chamado dízimo, tá bom? A qual está sendo levada aos fiéis de forma desvirtuada por muitos pregadores e pastores, tá? Então, meus amados, porém, antes de iniciarmos o nosso estudo, vamos consultar os dicionários de língua portuguesa sobre o assunto, tá bom? Dízimo. O que é dízimo? Dízimo é a 10ª parte, tá bom? Dízima é contribuição ou imposto equivalente à 10ª parte, tá bom? Então, eu vou sair daqui da telinha e você vai poder ver, tá? As escrituras aparecerem na tela do seu telefone, ok? Para que você tenha esse perfeito entendimento, tá bom? Olha só, aí, primeiro, você já sabe que dízimo, né, é a 10ª parte, né? A 10ª parte, tá bom? Então, vamos lá, ok? E começar aqui o nosso perfeito entendimento. Como podemos observar, dízimo é uma 10ª parte de qualquer coisa, menos do seu rendimento, de seus rendimentos, tá bom? Por quê? A fração equivalente a 10% dos rendimentos chama-se dízima. Porque então os pregadores pedem dízimo? Por que eles pedem dízimo? A confusão começa por aí, porque na lei de Moisés, a qual foi por Cristo abolida, que está escrito, tá, meus amados, lá em Hebreus 7, 12 ao 18 ao 19, o dízimo nunca foi dinheiro para os cofres das igrejas. Nunca foi dinheiro, tá bom? Dízimos nunca foi dinheiro. Essa é a verdadeira verdade que muitos não falam para você. Os dízimos, meus amados, os levitas eram 10% das colheitas dos grãos, dos frutos, das árvores e da procriação de animais que nasciam no campo em um determinado período. Resumindo, o dízimo era alimento destinado a suprir a necessidade dos levitas, que não tinha parte nem herança na terra prometida. Tá entendendo? Isso sim era dízimo, tá? Que era direto para o levitas. Vamos ver aqui em Deuteronômio, tá? Você vai notar em Deuteronômio, olha só, aí 14 a partir do 22, para que você tenha esse perfeito entendimento aí.
Veja o que está escrito aí, tá bom? Em Deuteronômio 14, do 24, a partir do 24 até o 27. Veja o que está escrito aí. Olha só o que Deus disse. Eu quero que você tenha esse perfeito entendimento, tá bom? Esse perfeito entendimento aí, está em verde aí. Olha o que Deus disse, tá? Para aquele povo. Veja bem aí. Mas se o caminho te for tão comprido que não possa levar os dízimos por estar longe de ti, o lugar que o Senhor teu Deus escolher, para ali pôr o seu nome, quando o Senhor teu Deus tiver abençoado, preste muita atenção, olha o verde aí também, olha aí. Então, no 25, então vende, aqui Deus está mandando vender os dízimos, tá bom? E pegue o dinheiro na tua mão e vai a um lugar que o Senhor teu Deus escolher. Tá vendo aí? Preste bem atenção, hein? Olha o que está escrito aí. Venda e ata o dinheiro na tua mão e vai ao lugar que o Senhor escolher, tá? Teu Deus, e compre tudo o que a tua alma desejar. Come ali perante o Senhor teu Deus e alegra tu e tua casa, porém não desampara os levitas que estão dentro das tuas portas e não tem parte na herança. Tá vendo aí, meus amados? Então, o que acontece aqui? Aquele dinheiro, no 26, olha só, aquele dinheiro darás por tudo que desejares, por bois, por ovelhas, por vinhos, por bebidas fortes, tá? Inclusive, por tudo que pedir a tua alma, comerás ali perante o Senhor teu Deus e te regozijarás tu e a tua casa. Então, meus amados, vamos considerar aqui o contexto, tá? Considerar aqui a profundidade do texto bíblico. Considere aqui a profundidade do texto bíblico, onde o Senhor evidencia que se o lugar que escolheu o Senhor, teu Deus, para levar o seu dízimo, né, for tão longe que não os possa levar, ele instruiu que o seu dízimo deveria ser vendido. Tá vendo aí? O próprio Deus mandou vender os dízimos. Tá? Como que esses pastores aí falam que dízimo é dinheiro? Eles são tão mentirosos, pregam tantas mentiras, que transformaram o dízimo, que de acordo com a Bíblia, dízimo era frutos da terra, tá? Era primícias de todos os animais. Eles transformaram isso aí em dinheiro. A mentira começa por aí. Tá vendo aí? O próprio Deus falou, se o caminho te for tão grande que não possa levar, tá, o seu dinheiro, então venda-os e ata o dinheiro. Tá vendo que Deus mandou aquele povo vender o dinheiro, tá bom? E chegando ali, olha só aí no 26, e aquele dinheiro dará por tudo que desejares a tua alma, por bois, por ovelhas, por vinho, por bebida forte, por tudo que te pedia a tua alma. Comerás ali perante o Senhor teu Deus e te regozijarás tu e tua casa. Então, meus amados, se você considere aqui a profundidade do texto bíblico, onde o Senhor evidencia que se o lugar que ele escolheu, né, o Senhor teu Deus, para levar o seu dízimo, for tão longe que não possa levar, porque era pesado, né, era grãos da terra, ele instruiu que o seu dízimo deveria ser vendido. Como que você pode vender o dinheiro? Né? Então, ou seja, ele aqui opinou para que a pessoa vendesse o dízimo, para que fosse vendido. E o dinheiro atado, ou seja, o dinheiro pego ali na mão, você pode observar que na mão de nenhuma outra pessoa. Ele não mandou entregar o dinheiro na mão daqueles sacerdotes do templo antigo. Ele não mandou, pegue o dinheiro e entregue lá aos sacerdotes antigos. Ele não mandou fazer isso. Se você observar, ele mandou assim, o dinheiro atado na tua mão, na mão daqueles que era dono do dízimo. Observe que na mão de nenhuma outra pessoa. Ele não mandou entregar a outra pessoa. E o lugar que escolheu o Senhor. Tá vendo? E quem escolhia o lugar era Deus. E compra o que a tua alma desejar. Então Deus estava falando que aquela pessoa tinha que vender, né, a 10ª parte, que era a dízima, né, que era frutos da terra, e comprar, tá, tudo que desejasse a sua alma, para ali fazer habitar o nome do Senhor teu Deus. Então, meus amados, o que acontece? O que nós podemos tirar disso aqui?
Portanto, tá? Portanto, amados, se dízimo fosse dinheiro, o Senhor não iria mandar vender o que já era espécie. Ou seja, se dízimo fosse dinheiro, Deus não iria mandar vender o próprio dinheiro. Tá vendo como é que o engano começa até aí? Como é que esses pastores, eles distorcem até as escrituras? Então, meus amados, portanto, se dízimo fosse dinheiro, o Senhor não iria mandar vender. Né? Como você vê ali, ó. Aqui, ó. Mas, no 24 aí, preste atenção aí, vou pôr aqui em verde aqui. Mas se o caminho se for tão comprido que não possa levar os dízimos, tá vendo aí? Que não possa levar os dízimos, por estar longe de ti, o lugar que o Senhor teu Deus escolher para ali pôr o seu nome, quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado, então venda-os e ata o dinheiro na tua mão e vai ao lugar que o Senhor teu Deus escolher. E aquele dinheiro darás por tudo que desejares, por bois, por ovelhas, por vinho, por bebidas fortes, por tudo que te pedir a tua alma, e comerás ali perante o Senhor teu Deus. Então, ou seja, Deus não mandou pegar o dinheiro e entregar na mão de outra pessoa, não. Deus mandou que aquela pessoa vendesse os dízimos, porque ele fala aqui que se o caminho te for tão comprido que não possa levar os seus dízimos. Porque, meus amados, dízimas, de acordo com a Bíblia, como você vê, eram frutos da terra. Então, meus amados, era primícia de todo animal. E ele não mandou que você pegasse ali o dinheiro e entregasse na mão de outros, não. Era para você participar do dízimo ali, você comer tudo que desejasse a sua alma. Eu duvido qualquer pastor de igreja pregar essa passagem de acordo com o que está escrito. Eu mudo meu nome. Eles não pregam porque esse tipo de verdade liberta. Esse tipo de verdade vai tirar as pessoas da prisão que o sistema religioso coloca na mente da pessoa. Tá entendendo isso aí? Então, meus amados, o dízimo na lei de Moisés nunca foi oferecido de forma como está sendo feita hoje. Por quê? Porque os dízimos foi destinado para suprir a necessidade do povo levita, dos levitas. Tá bom? Mas, ou seja, hoje não há mais personagem que representa levita entre nós. Não existe mais esses personagens de levita. Tá entendendo isso aí? Por quê? Porque quem tinha direito no dízimo era o levita. Porque eles não iriam receber herança na terra. Tá entendendo isso aí? Então, meus amados, hoje não há mais personagem que representa os levitas entre nós. Porém, alguém poderá apontar para Malaquias 3:10, né, que eles gostam dessa passagem, tentando justificar que foram ordenado ao dízimo ser levado para a casa do tesouro. Casa do tesouro era o templo lá em Jerusalém e caiu no ano 70. No entanto, se nós meditarmos, né, no livro lá de 2 Crônica, a partir do 31, do 5 até o 12, e Neemias, e também lá em Neemias 12, 44 até o 47, nós vamos entender melhor por que Malaquias mandou levar o dízimo à casa do tesouro. Tá vendo? Se você pegar essas passagens que eu falei aqui, nós vamos entender melhor. Então não tem como eles ficar justificando dízimo de Malaquias 3:10. Vamos lá, olha só, lá no livro de Crônicas, marca aí para que você leia lá, Crônicas 31, tá? Do 5 até o 12, e Neemias também, 12, 44 até o 47, você vai entender melhor por que Malaquias mandou levar dízimos à casa do tesouro. Disse o Senhor, vou ler aqui, ó, para que haja mantimento na minha casa. E o que é mantimento? É aquilo que mantém provisão, sustento, comida, despédio, gênero, alimento, etc. Tá entendendo isso aí? Então, meus amados, a revelação do capítulo 3 de Malaquias para discernimento espiritual sobre a palavra do Senhor, tá? Nós podemos entender aqui que ainda em 2 Crônicas 31, 13 e 19, a lei menciona que o dízimo era partilhado às comunidades dos levitas, ou seja, era dividido para os levitas, que trabalhavam nas tendas da congregação, segundo o ministério que cada um recebera do Senhor. Os dízimos, né, era para os levitas. Tá entendendo aí? Hoje nós não existe mais levita entre nós.
esses pastores são tão ordinários, essa é a palavra certa, que eles transformavam o dízimo das escrituras, que era alimento, em 10% do seu salário, do seu dinheiro. Tá? E as pessoas, por não conhecer as escrituras, são levadas por esse tipo de doutrina. Entendendo? E para eles amedrontarem as pessoas, eles colocam aí um devorador. Um devorador que vai na sua casa, vai devorar tudo, não vai ter renda, como uma sacola furada. E eu já fiz um vídeo anterior aí, que esse devorador era gafanhoto que Deus mandava na lavoura do povo de Israel. Entenderam isso aí? O próprio Deus disse lá em Gênesis: do suor do teu rosto comerás até que te volte à terra. Tem muitos pastores aí que comem do suor das ovelhas. Essa é a pura realidade. Tá entendendo? Então, meus amados, hoje o dízimo está sendo direcionado para o líder ou para o dono da igreja. Essa é a pura verdade. Como também a cúpula de organizações religiosas, onde ninguém mais sabe o que fim se destina esse montante de dinheiro que entra nas igrejas. Enfim, o dízimo não foi criado para assalariar dirigente de igreja ou para prover de despesas pessoais desses pastores que estão aí, nem tampouco para realizar as obras missionárias ou para construir templos. Dízimo não foi feito para isso. Tá entendendo isso aí? Dízimo era lá na lei de Moisés e era para os levitas e era frutos da terra, tá? Os dízimos antes da lei, olha só, o dízimo de Abraão, lá em Gênesis 14, 18 até o 20, Abraão deu dízimo dos despojos da guerra, tá? Abraão não dizimou suor do teu rosto, não. Abraão, ele dizimou do despojo da guerra. Aqueles dízimos que ele deu ali custou sangue. Foi de guerra. Teve vidas perdidas ali. Tá entendendo isso aí? Lá em Gênesis 14, do 18 até o 20, Abraão deu dízimo dos despojos da guerra. Quer ver? Vamos dar uma ida lá, para que você entenda perfeitamente. Olha só, vamos aqui em Gênesis 28, 20, tá? Para que você entenda aqui, tá bom? Vamos dar uma olhada aqui o que Abraão ele dizimou aqui, tá bom? Gênesis 28, 20, tá? Vamos ver aqui para que você entenda perfeitamente aqui. Gênesis 28, 20. Eu quero tá bom. Então vamos aqui, passei aqui direto aqui. Olha o que está acontecendo aqui nessa passagem aqui, a partir do 20, tá bom? Olha só, tá? Isso aqui é o dízimo de Jacó, tá? Dízimos de Jacó. E fez também Jacó um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar neste caminho, tá? E me guardar neste caminho que vou seguindo e me der pão para comer e vestir, tá bom? Olha só. E me der pão para comer e vestir, tá? Vamos ver o 22 aqui, tá? De modo que eu volte em paz à casa de meu pai, e se o Senhor for meu Deus, tá bom, meus amados? Então, esta pedra que tenho posto como coluna será casa de Deus e de tudo quanto me deres. Tá vendo isso aí, meus amados? Então, Jacó fez um voto ao Senhor, prometendo dizimar tudo quanto ganhasse, se em sua jornada fosse por ele protegido e abençoado. E em ambos acontecimentos não há registro na palavra que tenha havido ordenança para que dizimasse especificamente nesses casos. Os dízimos foram oferecidos de forma voluntária, espontânea ou por voto, tá? Em retribuição e agradecimento e honra e glória ao Senhor Deus pela bênção recebida e pela vitória conquistada. Foi isso que aconteceu aí, tá entendendo aí? Pela vitória conquistada. Assim sendo, hoje não se pode tomar como exemplo os dízimos de Abraão e Jacó como fundamento para implantá-los como regra geral de doutrina nas igrejas hoje aí, ó, como o propósito de receber bênção e salvação em nome de uma lei que fora para Cristo abolida. Cristo aboliu essa lei, tá?
Então eu quero que você fique atento, acorde para a realidade, deixe de ser levado por qualquer tipo de doutrina, conheça as escrituras, não seja mais enganado por esses cães gulosos que estão aí, tá bom, meus amados? Então, meus queridos, eu quero que você se liberte disso aí, tá? Olha só, primeiro que Jacó aqui o Abraão, ele dizimou que dos despojos da guerra, despojo de guerra, tá? Ele teve que sair ali, aqueles despojos ali, teve preço de sangue. Abraão não dizimou do suor do teu rosto, não. Abraão deu a Melquisedeque despojo de guerra, tá? Olha só o dízimo pela lei, lá em Números 18, 21 até o 26, fala assim: o pagamento dos dízimos foi ordenado pela lei do Antigo Testamento e tinha caráter de caridade, pois a sua principal finalidade era suprir as necessidades dos levitas que não tinham parte nem herança na terra prometida, e também dos estrangeiros, órfãos e viúvas. Simples assim. Tá entendendo isso aí? Então, hoje o povo é enganado porque não conhece as escrituras. Lá em Deuteronômio 14, 29 também, tá? Olha só, vamos dar um pulo lá em Deuteronômio 14, 29, para que você entenda. Vamos voltar aqui. Vamos lá em Deuteronômio 14, tá? A partir do 29, para que você... Olha só aí, o que está acontecendo nessa passagem aqui, tá bom? Deuteronômio 14, a partir do 29. Olha o que está escrito aí, no verde aí. Então virá o levita, pois nem parte nem herança tem contigo, o peregrino, o órfão e a viúva, que estão dentro das tuas portas, e comerão e fartar-se-ão, para que o Senhor teu Deus te abençoe, tá? Te abençoe. Vamos ver aqui, eu me perdi aqui. Para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda obra que as tuas mãos fizer. Tá entendendo isso aí, meus amados? Então, ou seja, fartar-se-ão para que o Senhor teu Deus te abençoe toda obra as tuas mãos que fizeres. Tá? Isso aí não é para você, isso aí era para os levitas lá, não é para nós isso aí. Tá? Esta palavra, o dízimo, foi criado por Deus com finalidade exclusiva, meus amados, de amor, de caridade aos necessitados, tá? Hoje empregado para outros fins. Hoje esses dízimos é empregado para outros fins, diversos daqueles que o Senhor ordenou. Mas ainda que os dirigentes de muitas igrejas aí revertem, tá? Se das igrejas revertessem tudo tributos, ou seja, toda a colheita dos dízimos em ofertas, em obras sociais, ainda não estava em conformidade com a palavra do Senhor. Mesmo se eles pegassem esse dízimo e fossem fazer caridade, não estava em forma com a obra do Senhor. Por que não estaria? Tá? Ainda não estava em conformidade com a palavra do Senhor, pois além do dízimo ter sido abolido, que está escrito lá em Hebreus, tá? 7, do 5 até o 12, a caridade, o amor ao próximo é algo muito profundo, é individual, intransferível, é uma obra entre você e o Senhor teu Deus, que está escrito também em Mateus do 1 até o 4. Tá entendendo isso aí, meus amados? Então, o que está acontecendo aí? Outro detalhe interessante que nós precisamos conhecer quando o dízimo foi instituído pela lei, em Números 18, 20 até o 24, com a finalidade de manter, tá, os filhos de Levi, que administravam o ministério na tenda da congregação, as quais não receberam parte nem herança na terra prometida. Está escrito lá em Números 18, 24. Vamos dar uma ida lá? Números 18, 24. Para que você tenha esse perfeito entendimento aí. Olha o que está escrito aí, meus amados. Em Números 18, 20, 24. Olha só, Números 18, tá, do 20. Vamos entender melhor aqui sobre o dízimo. O que é dízimo? Para quem era dízimo, tá bom? Do 18 até o 24. Veja só aí. O que está escrito aí, a partir do 18 aqui. Olha só, tá? Para que você entenda aí, tá bom? Veja o que está escrito aí.
do 18, números 18, 24, né? Então, anote aí, não, números 18, 20, é a partir daqui, tá? Olha o que está escrito aqui em azul, aqui, a partir do 20 aqui, ó. Disse também o Senhor a Arão, na sua terra herança nenhuma terás, e no meio deles nenhuma porção terás. Eu sou a tua porção, Deus disse a Arão, e a tua herança entre os filhos de Israel. Tá vendo isso aí? Agora vamos aqui pro 21, para que você tenha esse perfeito entendimento aí, tá bom? Em verde, eis que os filhos de Levi tenho dado todos os dízimos em Israel por herança, pelos serviços que prestam e o serviço da tenda da revelação. Então, meus amados, os dízimos, tá? O Senhor deu, como você tá vendo aí, tá bom? A partir do 21, Deus deu os dízimos em Israel por herança. Eis que os filhos de Levi, tá? Deus deu os dízimos por herança à tribo de Levi. Eis que os filhos de Levi tenho dado todos os dízimos em Israel por herança pelo serviço que prestam, tá? Prestam e o serviço da tenda da revelação. Essa é a pura verdade. Tá vendo isso aí? Olha só, mais ainda aí no 22 aí. Veja aí no 22. Ora, nunca mais os filhos de Israel se chegarão à tenda da revelação para que não leve sobre si o pecado e morram. Olha só, mas os levitas, tá? Mas os levitas farão os serviços da tenda da revelação e eles levarão sobre si as suas iniquidades pelas vossas gerações estatutos perpétuos e será no meio dos filhos de Israel e nenhuma herança receberiam. Então, ou seja, vamos aqui no 24 para que nós terminemos aqui em azul. Porque os dízimos que os filhos de Israel oferecerem ao Senhor em oferta alçada, e os tenho dado por herança aos levitas. Está vendo aí que Deus deu dízimos aos levitas por herança. Quem tinha direito de receber dízimo era a tribo de Levi, que não iria receber herança na terra prometida. Eu duvido um pastor pregar essa verdade em cima de um púlpito. No dia que um pastor pregar essa verdade em cima de um púlpito, as mentes das ovelhas vão se libertar. Eu duvido a você, pastor, que vê esse vídeo, eu duvido você pregar essas verdades e explicar o que é dízimos na Bíblia e para quem foi destinado ao dízimo e quem tinha direito. Você não é levita, pastor. Você não é levita. Tá entendendo isso aí? Você já começa mentindo pelas suas ovelhas através daí. Porque aqui em Números, aqui, quem tinha direito de receber dízimo era a tribo de Levi. Porque não tinha herança, não iriam receber herança. Deus separou eles para cuidar da tenda. E essa tenda começou aonde? Lá no deserto. Foi lá no deserto quando Deus tirou o povo de Israel do Egito. Tá entendendo isso aí? Então, meus amados, muitos aí são enganados aí, eu vou dar dízimo, é porque Deus me abençoa. Que nada, você não tem conhecimento das escrituras, tá? Então quer dizer que quem não der dízimo, então quem deveria ser próspero, então é só os crentes, é só aqueles que dão dízimos. Só aqueles que dão dízimo que deveria ser próspero. E o resto da humanidade que não desse dízimo, tirando os evangélicos, o resto seria tudo miserável. Mas não é dessa forma, por aí você vê o engano. Tá entendendo isso aí, meus amados? Então você, como ovelha, você precisa querer conhecer a verdade. Porque os dízimos que os filhos de Israel oferecerem ao Senhor em oferta alçada, e os tenho dado por herança aos levitas. Deus deu dízimo, foi por herança à tribo de Levi. Aí ficam esses pastores aí, você tem que dar 10%, já pregam errado, já estão mentindo nisso aí também. Porque dízimo era frutos. Aí eles falam, não, que tem que fazer isso, tem que fazer. Mentira, mentira pura, lorota. Isso é conversa para boi dormir. Vai estudar a Bíblia, pastor, toma vergonha na sua cara e conta a verdade aí para suas ovelhas. Para de ficar enganando o povo. Tá entendendo isso aí? Ainda bem que Deus está levantando pessoas de coragem para trazer a verdade. Agora, aqueles que são filhos da livre, quando vê esse tipo de vídeo, esse tipo de palavra aqui, eles se libertam.
Na mesma hora eles se libertam. Eles não ficam mais sob domínio de falsos pastores, de ladrão, aquele ladrão lá de João 10, tá bom? Por quê? E de Malaquias também, tá? De Malaquias lá, quem estava roubando, a voz que me roubais, quem estava roubando a Deus ali era o sacerdote, eram os líderes religiosos daquela época, eles que estavam roubando, que ofertavam ali animais impuros, animais coxos, doentes. Então era eles que estavam roubando, porque aquela palavra de Malaquias 3:10 era direcionada direto para além de ser para toda a tribo, porque o livro de Malaquias é para toda Israel, mas Malaquias 3:10 ali era direcionado apenas para os sacerdotes, que eram os líderes religiosos daquela época. Então, meus amados, de acordo com números aí, tá? Você vê aí que Deus deu a herança para a tribo, o dízimo foi dado por herança à tribo de Levi. Aí você fica aí tirando 10% do seu salário, disso e daquilo, achando que você está fazendo vantagem. Tá não, meus amados, Deus não é Deus de berganha, não. Eu tenho que dar dízimo para Deus me abençoar. Não é isso não, tá entendendo aí? Nós somos justificados pela fé e não por obras. Tá entendendo? Então você também precisa querer conhecer a verdade, para que você não caia mais nesse engano. Tá entendendo isso aí? Então você tá aprendendo aí, né, que de acordo com Números 18, do 20 ao 24, o dízimo tinha a finalidade de manter os filhos de Levi, que administravam o ministério da tenda da congregação, as quais eles não receberam parte nem herança na terra prometida. Está escrito em Números 18, 24. Está entendendo isso aí? O Senhor declarou que os filhos de Levi não teriam nenhuma herança no meio dos filhos de Israel, como também foram ordenadas aos demais tribos de Israel que dizimassem os levitas. Quem tinha direito de receber dízimo era a tribo de Levi, e quem tinha, e a ordem de dar dízimo era o povo de Israel. Aí muitos aí hoje aqui no Brasil aqui, né, esses cães gulosos desses pastores aí, quer arrecadar os 10% do seu salário. Tá entendendo? E você, por não conhecer as escrituras, você é levado por qualquer tipo de doutrina. Você também tem que querer conhecer as escrituras, porque o próprio Cristo disse: os meus eles erram por não conhecer as escrituras. Ele disse também: procurai nas escrituras, porque são elas que de mim testificam. Então você tem que querer conhecer a palavra de Deus. Tá entendendo, meus amados? Então, ou seja, a tribo não iria receber, tá, nenhuma herança, como também foram ordenados demais tribos de Israel que dizimassem aos levitas, tá? Então, o necessário para a manutenção cotidiana, porque não possuíam nenhuma herdade, que era a tribo de Levi, né? Hoje a situação está ao revés da palavra. Os trabalhadores, a maioria deles assalariados, ofertam, né, o dízimo para que vivam sem trabalhar. Para os que vivem sem trabalhar, essa é a verdade. Nós somos trabalhadores, você que é trabalhador, né? Preste bem atenção no que eu vou falar aqui, tá? Olha só, hoje a situação está ao contrário da palavra de Deus. Os trabalhadores, tá? Os que trabalham, a maioria deles que é assalariado, eles ofertam o dízimo para os que vivem sem trabalhar, que são os pastores. E em abundância de bens, tá? Eles não trabalham e têm abundância de bens. E essas abundâncias de bem, eles têm essas abundâncias de bem, tirado nas suas costas, dos 10% do seu dízimo, do seu irmão, da sua mãe, do seu tio, do seu pai. É isso aí. Eu duvido um pastor pregar isso que eu estou falando aqui, que está escrito nas escrituras. Eu duvido um pastor, tá, ele pregar isso aqui, falar a verdade de um dízimo para um fiel dentro da igreja. Tá para nascer um pastor que fala isso. Tá bom, meus amados? Essa é a pura realidade, tá? Agora, se você vê o dízimo no Evangelho de Cristo, no Evangelho de Marcos 16:15, disse Jesus: ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, quem crer for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, meus amados, né, observe que o Senhor Jesus mandou pregar o Evangelho, para que, crendo, recebemos a salvação. Lá em 1 Coríntios 15, do 1 a 2, esse foi o propósito do Senhor ao oferecer o seu sangue com sacrifício vivo, tá? E onde está a ordenança para dízimo?
Não tem, a não ser no Antigo Testamento. Porque então o homem persiste em pregar e manter as ordenanças da lei. Porque esses pastores aí estão mantendo pregar as ordenanças da lei até os dias de hoje, as quais foram por Cristo abolidas. E foi por Cristo abolida. O dízimo foi abolido, porque dízimo era para o povo de Israel, e quem tinha direito de receber era a tribo de Levi. E esses pastores aí mudaram o dízimo, que era fruto, por dinheiro, enganando aqueles que não têm conhecimento nas escrituras. Essa é a pura verdade, e muitos são levados por esse tipo de doutrina aí, tá? Então, ou seja, a lei ela sucumbiu, tá entendendo? Ela acabou em Cristo. Então o que está acontecendo aí, né? Por Cristo foi abolida. Ele mandou pregar a velha aliança, tá? Uma lei sucumbida, e mutilar o evangelho de Cristo, meus amados, sobrecarregando as ovelhas de pecado, de pesados fardos. Cristo levou sobre si no evangelho de Cristo. Ele nos ensina a fazer a caridade, nos ensina a orar, tá? Lá em Mateus 6:1, uma finalidade ao outro, ensinamentos, porém, nas duas únicas vezes que ele referiu-se aos dízimos, foi com censura. Deus, quando falou de dízimo, ele censurou o dízimo. Aí os pastores tiram aquela passagem lá, vamos lá para Mateus 23, para que você entenda, olha só, eles gostam muito de usar essa aqui, Mateus 23, aí você fala, não, mas no Novo Testamento, né, não tem dízimo no Novo Testamento. Olha aqui, aí eles vão aqui para Mateus, eles vêm aqui para Mateus 23, não, Deus mandou dar dízimo sim, mas eu quero te lembrar que o livro de Mateus, Marcos, Lucas e João ainda é livro da lei. E aqui em Mateus 23, Deus não está exaltando o dízimo. Olha o que está acontecendo aqui em Mateus 23. Olha aí para que você entenda aí. Olha o que ele disse aí, olha. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo do hortelã, do endro e do cominho. Tá vendo aí? Deus falando o que era dízimo. O dízimo aqui era o hortelã, o endro, o cominho. Tá vendo? Esse era o dízimos, tá? Esse era o dízimo de acordo com a Bíblia. Muitos pastores, eles se julgam nesse versículo aqui. Não, no Novo Testamento Deus estava exaltando, mas ele não está exaltando o dízimo aqui não. Eu vou te mostrar aqui, tá? O que Deus está falando. Vamos lá. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo do hortelã, do endro e do cominho, e tendes omitido o que há de mais importante na lei. O que era mais importante na lei aqui? A saber, era a justiça, a misericórdia e a fé. Estas coisas, porém, deveis fazer sem omitir aquelas. Então, ou seja, o que Cristo Jesus estava dizendo aqui? Que era... por exemplo, eles deveriam sim dar os dízimos do hortelã, do endro e do cominho, mas sem omitir a justiça, a misericórdia, a fé. Eles estavam colocando a dízima em primeiro lugar. Tá entendendo isso aí? Deus não estava exaltando dízimo nenhum. E lembrando aqui que Mateus, Marcos, Lucas e João ainda é livro da lei. Porque o próprio Cristo, ele nasceu debaixo da lei. Ele veio para cumprir a lei. Se Jesus ele nasceu para cumprir a lei, então toda a vida de Jesus até os seus dias da morte ali, ele estava cumprindo lei. Tá entendendo isso aí? Tenta entender isso aí. Isso é uma coisa que pastores também não pregam. Mateus, Marcos, Lucas, João, além de ser livro histórico, ainda é livro da lei, porque Jesus ele nasceu debaixo da lei. Ele veio cumprir a lei. Como ele viria cumprir uma lei se não tivesse lei? Tá entendendo? Então aqui ele não estava mandando dar dízimo. Aqui ele estava criticando aqui o sacerdote aqui porque eles dizimavam, tá? Mas esquecia do que era mais importante, que era a misericórdia, a justiça e a fé. Tá entendendo? Então, meus amados, se você observar bem essa passagem aí, Deus não está exaltando nada de dízimo aqui não. Alguém poderá considerar que Jesus ordenou que dizimássemos, porque ele disse, deveis fazer estas coisas. Claro que não. Vamos buscar o entendimento espiritual na palavra do mestre? Jesus era um judeu, nascido sob a lei, está escrito lá, vamos lá em Gálatas, olha aqui, eu quero te mostrar tudo dentro das escrituras. Ele nasceu debaixo da lei, Gálatas 4:4,
Eu quero que você tenha esse perfeito entendimento. Olha aqui Gálatas 4:4, para que você entenda as escrituras. Olha só, aqui ó, Gálatas 4:4. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Então, meus amados, Mateus, Marcos, Lucas e João ainda é livro da lei. Não ainda é Novo Testamento, é livro da lei. Por que é livro da lei? Porque Jesus, ele nasceu debaixo da lei. Ele nasceu para cumprir a lei. Então, todo o livro de Mateus, de Marcos, Lucas e João, além de ser livros históricos que contam a vinda de Jesus, ainda é livro da lei. Contra isso aqui não tem como contestar isso aí. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Então todo o livro de Mateus, Marcos, Lucas e João ainda é livro da lei. Tá entendendo isso aí? Então, meus amados, portanto, viveu Jesus na tutela da lei, tá? Na lei de Moisés, reconhecendo, aí disse dessa forma, pela responsabilidade de cumprir a lei. Vejamos aqui em Mateus, ainda em Mateus aqui, para que você, olha só, em Mateus 5:7, diz Jesus: não cuideis que vinha abolir a lei. Vamos voltar aqui, para que você, olha só, olha aí Mateus, tá? Eu quero te mostrar tudo dentro da Bíblia, porque todas as coisas que eu falo tem que ter fundamento bíblico. Eu não posso falar nada que não esteja fora da Bíblia. Olha Mateus, tá? Vamos aqui em Mateus 5, Mateus 5, tá? A partir do 17 até o 18. Olha aí Mateus 5, 17 e 18, para que você entenda o que é dízimo. Olha só, o que Cristo falando aqui, tá? Olha só, não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Então, ou seja, Mateus, a lei ainda prevalecia. Mateus, Marcos, Lucas e João ainda era livro da lei. Ou seja, toda a vida de Jesus estava debaixo de lei. Jesus veio cumprir a lei. Então Mateus, Marcos, Lucas e João, além de ser livro histórico, era livro da lei. A lei prevalecia ainda. Tá entendendo isso aí? Então, meus amados, esses são os tipos de verdade que você nunca vai ouvir na igreja. Tá entendendo? Você nunca vai ouvir isso dentro de uma igreja. Jesus, ele disse: não cuideis que vinha abolir a lei e os profetas, mas vim para cumprir a lei. Nem um jota ou um tio se omitirá da lei sem que tudo se cumpra. Olha aí, para que você entenda aí. Porque, em verdade, vos digo que até o céu e a terra passem, de modo nenhum passará, tá? De modo nenhum passará da lei um só ou um só tio, até que tudo seja cumprido. Mas essa passagem até que tudo seja cumprido aqui, muitos traz ela para o futuro, querendo dizer outra coisa, mas não. Nem o J, nem o tio seria tirado da lei sem que tudo se cumprisse. Cumprisse o quê? O que ele veio para cumprir. Ele veio para cumprir a lei. Então, não seria tirado nem o J, nem o tio da lei antes que Jesus cumprisse toda a lei. Então, depois que ele cumprisse toda a lei não teria mais validade para os judeus. Lembrando que para nós, gentil nunca teve lei. Efésios 2:12, nós éramos um povo que vivíamos separado da comunidade de Israel e sem Deus no mundo. Tá entendendo? Então, meus amados, dízimos aqui era para o povo levita. Tá entendendo? Eu espero que até aí você tenha entendido. Se muitos pastores gostam de cumprir lei, eles só cumprem a lei aquelas que cabem a eles, né? Porque Jesus, ele verdadeiramente, ele cumpriu a lei. Ele foi circuncidado também aos 8 dias. Tá? E ele foi apresentado na sinagoga. Tá escrito lá em Lucas 2, 21, 24. Por que esses pastores aí não vão circuncidar também? Hã? Isso aí não convém a eles. Convém a eles é só tirar o dinheiro das ovelhas. Essa é a pura verdade. Então, eu quero que você tenha esse perfeito entendimento, que você se liberte, tá? Passe a conhecer as escrituras, entendeu? E não seja mais manipulado, não seja mais um boneco, aqueles marionetes levado por qualquer tipo de doutrina.
Tá entendendo isso aí? Então, meus amados, eu espero que você tenha entendido, tá? Esse vídeo aqui, tá bom? E que o nosso Cristo ressuscitado possa te dar mais entendimento para que você não seja mais enganado por esses falsos que estão por aí, ok? Então, fiquem todos na paz de Deus.